Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sem perca de tempo, eu quero convidá-lo para uma referência bíblica. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, capítulo de número 4. Estaremos lendo o versículo de número 9. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Sentado, ouça a palavra de Deus. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ponto de interrogação. E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Segundo ponto de interrogação. Amém? Meus queridos irmãos, é por bondade e graça de Deus que por mais uma vez o Santo de Israel, ele me concede a oportunidade para fazer a exposição bíblica da sua poderosa palavra. Glória a Deus. Eu, particularmente, pastor João Paulo Ferreira, eu não tenho sombra de dúvida de que a presença daquele que tudo pode, a presença daquele que não olha para a altura, porque ele está acima, Glória a Deus. de todas as coisas. Eu não tenho sombra de dúvida de que a presença daquele que pode fazer, daquele que pode realizar o que? O impossível. Glória a Deus. Talvez você entrou por essas portas triste, cabisbaixo, a sua esperança está no limite, mas eu digo com muita precisão: a presença de Jesus, a presença de Jesus de Nazaré está em nosso meio. Digo-vos, não para provocar alguma reação de emocionalismo, mas digo com base do que diz a Bíblia Sagrada. No primeiro evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 20, está escrito a palavra de Deus assim: aonde se aglomerar sobre a face da terra 2, 3 ou demais pessoas reunido em meu nome, disse Jesus, aí estou eu
no meio de vós. Eu me alegro porque Jesus está em nosso meio. Ele é maior do que o homem, Ele é maior do que os demônios, Ele é maior do que a tua enfermidade, Ele é maior do que o impossível, Ele é maior do que aquela palavra de peso, aquela palavra de maldição que jogou sobre a sua vida. Eu sei que eu estou agora atravessando um nível chamado nível espiritual, mas conforme a palavra for semeada, pelo poder da palavra eu profetizo que vai acontecer milagre neste lugar, vai acontecer restauração neste lugar. Os cativos serão livres, os cativos serão libertos nesta noite. Toda potestade, toda palavra de peso, todo espírito de engano, todo embaraço está caindo por terra nesta noite, porque o grande da Galileia, chamado Jesus, passeia em cima deste altar, passeia na nave dessa igreja, e operando ele nesta noite, ninguém vai impedir o céu agir nesta noite. Aleluia, Jesus. Eu vou entrar no tema que os irmãos estão embargados, mas eu quero que você memorize que para Deus nada, observa a palavra, nada é impossível. Pastor Renato, uma coisa é eu saber que para Deus nada é impossível. Isso é uma coisa, Rafael. Outra coisa é eu crer que para Ele nada é impossível. Pode vir um pregador que for, o pastor Renato pode passar 40 dias em jejum e oração, pregar, mas se você não crer, nada acontece. Pastor, nada acontece? Não, porque Jesus disse: os sinais, os milagres acompanharão, seguirão aqueles que acreditam. Eu saí da minha casa com uma palavra profética para pregar para um povo que crê que para Deus nada é impossível, crê que a sua mão não está encolhida, mas a sua mão está estendida sobre este lugar, agindo Ele, e ninguém vai impedir. Então creia nesta palavra. Você lembra quando Jesus, ele havia ressuscitado entre os mortos? Os discípulos estão trancafiados dentro de casa com medo. Jesus ressuscita. Lucas escreve com muita precisão no livro de Atos dos Apóstolos que Jesus, depois que ressuscitou, ficou 40 dias andando pelos termos de Jerusalém, e ele fazia prova de que ele mesmo havia ressuscitado. Os discípulos estão dentro de casa, porta fechada. Jesus atravessa as paredes, se apresenta no meio dos seus discípulos e disse: paz seja convosco. Os discípulos estão atônitos. Por quê? Porque antes viram Cristo crucificado, agora estão vendo Jesus ressuscitado. Só que um dos discípulos não estava presente. Quem era? Tomé. Jesus sai da presença dos discípulos e eles agora estão alegres, porque o pastor, o Cristo, o Messias, está vivo, ressuscitou.
De repente, Tomé aparece no cenário bíblico, encontra-se com os irmãos, entra dentro de casa, e Tomé observa que todos estão felizes, alegres. E Tomé pergunta: por que tamanha alegria? E alguém disse: estamos felizes, porque Jesus ressuscitou e está vivo. Glória a Deus. Tomé disse: eu não acredito que ele ressuscitou. Eu só acredito se eu ver, primeiro. Segundo, se eu tocar na marca dos seus cravos, colocar o meu dedo aí, eu acredito. O texto diz que passou 8 dias. Os discípulos estão reunidos no mesmo lugar, porta fechada. Depois de 8 dias, apresentou-se Jesus pela segunda vez no meio dos seus discípulos e disse: paz seja convosco. Jesus olha para Tomé, se aproxima dele e disse: Tomé, se aproxime de mim, toque em mim e veja com seus próprios olhos que eu estou vivo, que eu ressuscitei. Tomé! Tomé cai de joelho naquele momento. O temor da palavra entrou nele. Jesus olhou para ele e disse: Tomé, não seja incrédulo, homem, mas seja crente. A palavra crente quer dizer aquele que acredita, aquele que crê. Portanto, segura essa em nome de Jesus. Se você crê que hoje Deus vai fazer uma mudança na tua vida, joga por terra a incredulidade e passa crendo que Deus vai fazer algo novo na tua casa, na tua vida, no teu ministério. A mão do Todo-Poderoso toca na tua vida, toca na tua saúde. Creia em nome de Jesus. Aleluia. Creia tão somente. Estamos nesta noite embargados em um tema: arrependimento. Confesso-vos, eu particularmente pretendia entrar na história compassivo, mas todo aquele que é guiado pelo Espírito e pela palavra nunca age conforme os seus intuitos, mas é guiado pelo Senhor. Portanto, antes de você receber, primeiro, acredite. Segundo, adore. Terceiro, toma posse em nome de Jesus. Pois bem, estamos em um tema denominado arrependimento. O livro do Gênesis está a biografia, o princípio, o início do começo. E sempre que falamos do princípio, está falando sobre o histórico do arrependimento. Observa que quem escreve o primeiro livro da Bíblia, conhecido como Torá ou Pentateuco, foi o grande libertador, o grande patriarca Moisés. Moisés recebe a graça de Deus para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por ele, porém inspirado pelo Espírito de Deus. E Moisés, ele começa escrevendo o livro do Gênesis dizendo: no princípio, ou seja, no começo, criou Deus os céus e também a terra. A terra era sem forma
e vazia. Não havia boniteza sobre a face da terra. Sobre o abismo havia treva. A palavra treva quer dizer escuridão. Não existia luz, porque estava no princípio da criação. Deus criara primeiro os céus e também a terra. Sobre a terra não havia beleza alguma, mas o que me chama a atenção é que Moisés escreve com precisão dizendo que o Espírito de Deus, ele palhava, ele agia, ele se movimentava sobre a face das águas. Hoje, século 21, a época em que nós estamos vivendo, o Espírito de Deus, ele não mais precisa, ele não mais necessita se movimentar sobre a face das águas, porque existe uma igreja que é morada, que é templo do Espírito Santo. É ele que age sobre este lugar, é ele que age sobre a sua vida, e é ele que está injetado na sua alma. Por isso a ele a honra e a glória para todos sempre. Portanto, adoremos aquele que é santo, porque injetado em você está a marca do Espírito Santo. Você está de pé, não é porque você é melhor do que os outros. Você está de pé, é porque sobre a sua vida habita o Espírito Santo. A sua casa está de pé, é porque dentro da sua casa habita a pessoa do Espírito Santo. O teu ministério está de pé, o meu ministério está de pé, é porque nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. É o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que levanta, é ele quem consola, é ele quem diz: não temas, porque eu estou contigo. Pastor, não entendi. Deus está dizendo: o meu Espírito está palhando sobre a nave da minha igreja, e aonde o Espírito de Deus palha, tem limpeza. Aonde o Espírito Santo está, existe arrependimento, existe sim transformação, mudança de caráter. O velho homem cai por terra e aparece a pessoa do Espírito Santo. Portanto, em nome de Jesus, recebe o abraço dele, recebe o sopro do Espírito agora na tua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo está em nosso meio. Ele é o Consolador fiel. Ele é aquele que, quando todos viram as costas para você, ele permanece ao teu lado. Portanto, nesta noite, levante a tua cabeça, porque sobre você habita o Espírito Santo de Deus. Os demônios queriam migrar sobre a sua vida, mas Jesus olhou para você e disse: não, ela é minha, ela é meu. Jesus te libertou, te transformou e colocou a marca do Espírito dele sobre a tua vida. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja separação entre a porção seca e o ajuntamento das águas. A porção seca Deus chama de terra.
O ajuntamento das águas, Deus chamou de mares. É importante eu partir do princípio para nós entendermos Gênesis capítulo de número 4. Agora observa que Deus Ele começa a criar tudo que existe diante dos nossos olhos no dia chamado hoje, usando-lhe a sua palavra. Desde o princípio da criação, sempre que Deus ia fazer coisas grandes, Ele sempre usou a sua palavra. Hoje, século 21, pastor João Paulo Ferreira, Deus mudou? Não, continua o mesmo. Deus quer operar em nosso meio, quer, mas está faltando o quê? Palavra. Pastor, e o que é a palavra? É a Bíblia Sagrada. Mas hoje em dia, século 21, existem muitas pessoas que querem trazer amuletos para a casa de Deus, querem trazer inovação, dizendo que sal grosso liberta, dizendo que se você quer ser feliz no amor, leve uma rosa ungida para a sua casa. Rosa ungida não transforma ninguém, sal consagrado não liberta ninguém. O que é que liberta? É a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Jesus disse: conhecereis a palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que liberta. Seja cheio da palavra, se revista da palavra, coma a palavra, viva a palavra. Deus, Ele quer agir, quer, mas só age por meio da palavra. Deus não precisa de amuleto para agir, não. Se tiver na palavra, Ele age. Saiu fora da palavra, Deus não tem compromisso. É verdade. O que tem de crentes, ou melhor dizendo, cristão, que não conhece a palavra. Agora eu te faço uma pergunta: se você não conhece a palavra, como é que você vai falar de Jesus? Porque a história dele está na palavra. Quinta agora eu vou ser entrevistado pelo canal de TV. Mas antes de passar pela entrevista, eles estudaram acerca da minha biografia, sabe a minha conduta ministerial e sabe as suas palavras certas para me dizer. Da mesma forma é a igreja de Cristo. Você lembra do que diz a palavra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você lembra do que Deus disse para Josué? Não aparte da tua boca o livro da lei, mas medita nela dia e noite. Dia e noite, não largue a palavra de Deus por nada. Se você não tem hábito de ler a Bíblia, a partir de hoje, faça um elo com Deus. E você diz: pastor, eu leio, mas eu não entendo. Então busque a pessoa do Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo diz que o homem natural, ele não compreende a palavra, porque essa palavra só é entendida para quem é espiritual. O diabo, ele sabe o peso que tem esta palavra.
Conversa com alguém que conhece a palavra e converse com alguém que serve a Deus com palavra de emocionalismo. Quem serve a Deus por meio de emocionalismo, a primeira luta que vem na sua casa, ele para. A primeira perseguição, ele diz: eu não suporto. Alguém pisou o pé nele, ele já quer chutar o pau da barraca. Mas quem conhece a palavra, vive a palavra, a luta vem, ele está firmado. A perseguição vem e ele e ela diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que fortalece? Jesus, injetado por meio da sua poderosa palavra. Deus começa a criar tudo usando-lhe a sua palavra. Deus disse para as águas dos grandes mares: a partir de agora vocês vão produzir toda espécie de aves que voam, réptil. O mar ouve a voz do Criador e começa a sair das águas tudo aquilo que hoje existe. Deus olha para a terra que Ele mesmo havia criado e deu uma ordem para a terra, dizendo: a partir de hoje a terra produza ervas verde, árvore frutífera, que venha dar fruto conforme a sua espécie. Todos os tipos de fruta foram criadas por Deus. Deus agora dá ordem para a terra, e a terra agora começa a produzir também os animais, o gado. E Deus começa projetando e criando tudo. Dentro do capítulo de número 1, versículo de número 26, aparece-nos pela primeira vez a Trindade reunida, aonde se apresenta a pessoa de Deus, a figura do Cristo e a pessoa do Espírito Santo, a terceira Trindade, aonde chega em um bom senso. E Deus disse: façamos o homem. A palavra façamos vem do verbo fazer, e Deus disse: façamos o homem conforme a nossa semelhança. E uma vez que iremos fazer o homem passará a dominar, a governar os animais e tudo aquilo que eu, Deus, criei. O texto diz que Deus agora ele forma o homem do pó da terra. Depois que o homem foi formado do pó da terra, era simplesmente um boneco de barro nas mãos de Deus. Mas depois que Deus soprou no seu nariz, Deus lhe deu o fôlego de vida, o homem passou a ser uma alma vivente. O nome deste homem, haja vista que é Adão. Adão não foi simplesmente alguém criado por Deus. Adão não foi simplesmente o primeiro governador que Deus levantou na terra para governar, para administrar aquilo que Deus havia criado. Não. Primeiro Adão passou a ser o primeiro amigo peculiar
de Deus, porque diz a Bíblia que Deus criara um jardim chamado Jardim do Éden, e ali colocou o homem chamado Adão, e toda virada do dia Deus soava a sua voz no jardim, porque Deus queria falar com Adão. Isso era todos os dias. Deus falava com Adão, porque Adão tinha um elo de amizade com Deus. Dentro do caráter espiritual, o Espírito Santo está dizendo, por meio da sua palavra, guiado por ele, para dizer para vós outros que tu és, eu sou, nós somos projeto de Deus. Talvez o pecado entrou na sua casa, o fracasso veio, você já perdeu o teu elo, a tua comunhão com Deus. Há muito tempo você não ouve mais a voz de Deus. Há quanto tempo Deus ele te chama para falar, mas você está vivendo uma vida ocupada. Tem tempo para tudo, menos para ouvir a voz de Deus. Deus me trouxe aqui para dizer: volte ao elo da minha adoração, porque eu quero voltar a falar com você, eu quero voltar a revelar coisas grandes para você. Adão tinha um elo com Deus. Adão tinha uma amizade com Deus. Mas a Bíblia diz que um dia esse homem que tinha um elo com Deus, uma amizade com Deus, ele teve o elo quebrado. Por quê? Porque Deus havia colocado Adão no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um grande paraíso. Existia ali árvore belas, árvore que tinha seus frutos. E Deus disse para Adão: de todos os frutos que aqui estão, você pode comer livremente, mas do fruto da ciência e do mal, da árvore da vida, dela você não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. Você conhece a história que Adão desobedece à voz de Deus. Por que ele desobedeceu à voz de Deus? Porque a senhora, esposa dele, que saiu dele, você lembra que quando Deus trouxe os animais até Adão para ele colocar o nome, e ele viu que o homem estava só, e Deus disse: não é bom que o homem viva só, eu vou presentear ele com uma dávida. Eu vou presentear Adão com uma mulher. Aí aparece no cenário bíblico a primeira cirurgia que Deus fez. Porque diz o texto que Deus toca em Adão, ele cai em um sono profundo. Esse sono profundo foi uma anestesia, e Deus da sua costela tira e forma Eva. Quando Adão acorda, Deus disse: está aí a tua disjuntora, ela é osso do teu osso e carne da tua carne. Eles estavam sem vestimenta, nu, porém não se via as vergonhas, porque eles não haviam pecado contra Deus. Mas que quando Adão está no Jardim do Éden, juntamente com a sua esposa, a Bíblia diz que a serpente era o animal mais astuto, ou seja, mais inteligente. E o espírito maligno usa a figura da serpente
para que por meio de Eva o elo da amizade viesse ser quebrado. O texto diz que a serpente se aproxima de Eva e disse: Deus disse para não comer, mas eu digo coma, porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus, vai saber do certo e do errado. E o fruto da árvore da vida era bonito, era belo e era atraente. Eva vai, se aproxima do fruto, toca aonde Deus não pediu para tocar. Eva colocou a mão aonde não era para colocar, porque Deus disse que tudo pode, menos aqui, não toque. Aí está o princípio da palavra arrependimento, está no começo. Porque Eva desobedece a Deus, pega o fruto e traz para Adão. Eu disse para ele: eu comi, coma você também. Adão come do fruto, e que quando ele dá a primeira mordida, pastor, que fruto que era? Era uma maçã? Não. Era uma pera? Não. Era laranja? Não. A Bíblia não fala que fruto que era. Nos filmes de Hollywood mostra lá uma maçã, mas não era maçã. Que quando o elo foi quebrado por meio da desobediência, a visão dos dois foram aberta e eles viram a sua nudez, tanto de um para com o outro, e eles ficaram com vergonha, porque assim que desobedece, peca. Quando peca, o elo foi cortado. Chega a tarde, de repente soa aquela voz no jardim do Éden. E quem era a voz? Era a voz de Deus, amigo de Adão. E está escrito que quando Adão ouviu a voz de Deus, ele temeu e se escondeu, porque viu que estava nu, sem roupa. E Deus começa chamando: Adão, aonde estás? De repente Adão diz: Senhor, eu estou aqui. E Deus disse: se aproxime, eu quero falar com você. E Adão disse: não, Senhor, eu estou nu. E Deus disse: quem disse que você está nu? Aí ele disse: eu desobedeci a tua voz. A mulher que o Senhor me deu, ela trouxe o fruto que não era para nós comer. Foi ela quem me deu. Eu comi e agora estou nu. Deus disse para Eva: por que você fez isso? A Eva disse: Senhor, a culpa não é minha não. A culpa é da serpente que me enganou. Para cada um tiveram uma sentença, mas a todo tempo Deus não queria saber quem enganou, não, porque Deus, ele é onisciente, onipresente. Deus, ele conhece todas as coisas. E o que é que Deus estava esperando de Adão e de Eva? Arrependimento, dizendo: Senhor, eu te desobedeci, eu pequei, eu coloquei a mão aonde não era para colocar, mas eu confesso o meu pecado e me arrependo diante de ti. Era isso que deveria fazer, mas eles não fizeram. O fracasso da geração em que nós estamos vivendo é essa.
A pessoa se veste como crente, canta como mulher de Deus, prega como profeta, mas está como Acã. O pecado está escondido, a vida vai passando e o pecado está lá. Existe uma morte espiritual há muito tempo. Deus sabe, mas Ele está esperando de mim, de vós outros, uma palavra chamada arrependimento. Se nós não se arrepender, nada acontece. Portanto, desperta tu que dorme, se arrependa do teu erro e volta aos pés do Cristo nesta noite. Os irmãos percebem que eu não entrei na mensagem, estou no princípio, mas por ética não irei entrar na mensagem, porque a mensagem eu li a respeito da família de Adão, dos seus 2 primeiros filhos, chamados Caim e Abel. Mas dentro de alguns segundos estarei finalizando, dizendo para vós outros uma coisa: esse tema que Deus injetou na administração desta igreja não é um tema pelo acaso, não. É um tema que ultrapassa as paredes, o teto dessa igreja. Por quê? Porque fala-nos de renúncia. Só quem se arrepende é quem reconhece, é quem renuncia. Jesus não trabalha em uma casa desconcertada, não. Jesus não usa ninguém desconcertado, não. Jesus não usa ninguém fora do altar, não. Ele usa quem está no altar, quem está na brecha, quem está vigiando, quem está como pecado e Acã. Deus não usa, mas Deus usa aqueles que se arrependem, aqueles que se arrependem. Se eu tiver errado, me corrija. Mas parece-me que a primeira canção que foi cantada, a estrofe dizia: no céu não entra, no céu não entra pecado, não entra. Grave isso daqui, ó. No céu não entra pecado, mas entra pecador arrependido. Pastor, existe alguém santo? Não. Todos nós somos pecadores, sujeitos ao pecado. Erramos todos os dias, mas temos que reconhecer e se arrepender todos os dias também. Quando nós se arrependemos, liberamos perdão. E em nós não habita mágoa. O Espírito Santo, para ele habitar em nós, primeiro a casa tem que estar limpa. E o arrependimento não parte do pastor, não. É individual. Parte de mim, de você e de vós outros. Portanto, nesta noite, arrependei-vos daquilo que você tem feito. Você sabe como se encontra a sua vida. Você sabe daquilo que você faz e entristece o Espírito Santo. A palavra do Senhor nesta noite já estou encerrando: se arrependa dos seus pecados. Se arrependa das suas práticas pecaminosas, das suas palavras de engano. Se arrependa dos seus embaraços nesta noite, porque o Espírito Santo está nos dando oportunidade.
E enquanto a igreja estiver disposta a se arrepender dos seus erros, a Bíblia diz que nos céus o Espírito Santo está intercedendo pela igreja com gemido inexprimível. Portanto, arrependei-vos hoje, porque grandes coisas virá da parte de Deus. Eu quero encerrar minha participação dizendo-lhe as palavras de João Batista, oriundo da Judéia. Mateus escreve a sua biografia dentro do capítulo de número 3. E o evangelista Mateus diz: e apareceu naqueles dias João o Batista, pregando no deserto da Judéia. O tema da sua mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Que o eterno Deus nos envolva com a sua graça e que a sua palavra permaneça injetado em nossa alma. Minha palavra de gratidão ao pastor Renato, evangelista Rafael, a todos os irmãos aqui presentes.